O Espírito Santo. O Romanos 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo, a esperança não confunde. O Espírito é o poder de Deus, que transforma o ser humano e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito, que é o poder de Deus, não se converte uma pessoa sequer. A maior necessidade do mundo é do poder, de receber o poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Deus na terra. Ele é que transforma. Antes de pregar um sermão, depois de sua ascensão de Cristo, os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo. Depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, antes dos discípulos pregar um sermão, eles receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo. O poder de Deus foi derramado. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O homem de si mesmo, ele não tem poder nenhum. O homem de si mesmo, ele não tem força espiritual nenhuma para fazer nada do que Deus mandou. É necessário revestimento primeiro do Espírito Santo para dar força para proclamar a verdade. Isso é o que é a realidade, né? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, os discípulos estavam todos reunidos em um lugar, em oração, em comunhão com Deus, e eles repartiam entre si tudo que tinha, nada, tudo era em comum. Depois que eles colocaram a vida em ordem, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde ele estava sentado. Atos 2:3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, aí os discípulos desceu sobre línguas como línguas de fogo, mas não era a aparência da língua de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 2:4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E segundo a necessidade também, né? Que ali estavam judeus que viviam dispersos no mundo, judeus que habitavam em 14 nações. E aqueles judeus eram nascidos, a maioria era nascida naquelas nações, e eles não sabiam falar o judeu deles. Eles falavam a língua nos países onde eles foram nascidos. E ao vir Jesus, ao receber o Espírito Santo, eles estavam todos reunidos e de repente eles começaram a falar, pregar. Os discípulos que foram cheios do Espírito Santo começaram a pregar. E o povão que estava lá, cada um entendia na sua própria língua. Ali estava, e eles falavam uma língua
e eles entendiam na sua própria língua. E todos eram do mesmo jeito. O próprio Senhor Jesus, antes de pregar seu primeiro sermão em público, antes de enfrentar seu primeiro conflito com Satanás, ele foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, como homem, ele tinha que passar também por receber poder do céu para enfrentar. Porque ele se fez homem e habitou entre nós. Aí, como homem, ele também necessitava de receber poder do céu. Então a gente vê aí que o poder de Deus é o que transforma. A vitória é de Deus. O Senhor Jesus é o mediador e o intercessor. Mas a vitória sai de Deus mesmo. Até o Senhor Jesus, para vencer, ele necessitou de Deus. Quem é Deus? Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o que está lá na Bíblia, é o que está lá em primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 3:21 diz: e aconteceu que, a ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. A gente vê que para receber precisa pedir, né? O Senhor Jesus estava suplicando. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de um córpora, de uma pomba. E ouviu o som. E ouviu-se uma voz do céu. Dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, para dar a ele poder. Hoje, quando se fala em Pentecostes, as pessoas pensam em línguas estranhas e pensam também em gritaria. Ninguém falou línguas estranhas no Pentecostes. Não houve língua estranha no Pentecostes. Lá houve dons de línguas, ao contrário de estranha. Línguas conhecidas, língua que todos entenderam elas. Não houve nada de estranho lá. E também não houve gritaria. Não houve gritaria lá no Pentecoste. Todo estava reunido em um mesmo lugar.